Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa quarta-feira para falar de NFL, é claro, porque hoje é dia de responder perguntas, aquelas dúvidas que vocês mandaram pra gente ao longo da semana, nos últimos dias, a gente separou aqui e vai responder tudo nesse vídeo aqui. Quero também contar algumas novidades que temos aí, salary cap vai aumentar, temos novidades também em relação aos jogadores que podem perder a rodada do final de semana por conta da Covid, muita novidade, e eu peço para você já deixar aquela curtida no vídeo que é tão importante para o Toque Passa, o canal está crescendo graças a vocês, deixe o seu comentário aqui embaixo também, tem dúvida, tem sugestão, tem pergunta, mande o seu comentário aqui embaixo, estamos crescendo graças a vocês, tá? Vamos chegar nos 16 mil inscritos nessa semana ainda, eu tô com a meta dos 20 mil inscritos até o fim da temporada. Você que chegou agora no Toque Passa, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Bellatini, a gente faz vídeo quase todos os dias falando de futebol americano, notícias, contando história, analisando jogos, prevendo cenários, então se inscreve aqui no canal, é completamente de graça, também clica no sininho aqui embaixo, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Então vamos nessa, não perder tempo não, roda a vinheta. Vamos começar aqui falando de dinheiro, porque falar de dinheiro, de muito dinheiro, é bom quando você tem muito dinheiro e a NFL tá com muito dinheiro e a previsão é que o ano que vem seja muito melhor, né? Afinal, o Tom Pelissero, o repórter da NFL Network, soltou a notícia de que os clubes foram comunicados de que o salary cap no ano que vem deve ter um crescimento e ir para 208,2 milhões de dólares. Uma conversão rápida aqui, 1 bilhão 180 milhões de reais para cada time gastar nas folhas salariais na próxima temporada. A NFL que volta a ter o crescimento no salary cap depois de ter regredido, né, para esse ano aqui. O salary cap que era de 198,2 milhões em 2020 caiu para 182,5 milhões por conta da pandemia. Reflexo, é claro, não tem como. A temporada passada inteira com estádios fechados, sem público, queda de receita. E aí teve essa queda no salary cap, que foi uma coisa totalmente atípica, e agora a previsão é de um crescimento de mais de 25 milhões de dólares para o ano que vem. Claro, muito bom, né? Os times que estão ali com o salary cap já enforcados ali, a equipe dos Saints, por exemplo, que sofreram tanto, né? Tem time que tem contrato entrando em vigor, contrato com o quarterback, acordo com o Mahomes, que prevê muito dinheiro para eles, dá um respiro, abre mais essa folha salarial e deixa o time trabalhar um pouquinho melhor na busca por reforços, na free agency. Gente que está mais livre no contrato pode fazer uma compra maravilhosa na próxima temporada. E a previsão é muito boa também para 2023, quando alguns contratos novos de televisão entram em vigor e também os jogadores vão receber mais dinheiro porque deve ser acionado uns gatilhos lá previstos no último acordo coletivo, o último CBA, que prevê o aumento da fatia do bolo. A gente lembra que a NFL é uma liga, todo o dinheiro entra e vai para o mesmo lugar, forma um bolão de dinheiro, e esse bolão é separado, a parte que vai para cada uma das franquias, para os seus proprietários, para as equipes que se desenvolveram, que fica para a liga, e também o que vai para os jogadores. Hoje 48% do montante vai para os jogadores, sendo que deve ter um crescimento, um acréscimo aí de 0,8%, 48,8% deve ir para os atletas a partir de 2023, quando a NFL também deve começar a pagar, recompensar os jogadores pelo sacrifício que eles fizeram na temporada passada. Muitos deixaram ali alguns bônus de produtividade, Pro Bowl, essas coisas não foram pagas na temporada passada, um acordo que foi feito entre os jogadores que a partir de 2023 seria pago. Não se sabe ao certo como e quando vai ser pago, mas a previsão é de que os atletas coloquem mais dinheiro no bolso a partir de 2023. Vamos ficar ligados. E vamos ficar ligados também no noticiário de Covid, porque tem muita gente entrando na lista aí, né? Falei ontem aqui que 36, 37 atletas teriam dado positivo e tivemos agora as notícias dos times colocando jogadores importantes na lista dos jogadores que estão infectados com o Covid-19. A equipe do Cleveland Browns colocou 8 jogadores na lista de Covid, entre eles o wide receiver, o Jarvis Landry, o Austin Hooper, tight end, também tem o Teller, né, que é o offensive guard da equipe, peças importantes para esse time e segundo os Browns todo mundo está vacinado, então existe a chance de que eles joguem no final de semana a partida importante contra os Raiders, nessa briga aí por vaga de wild card, por vaga de playoff, precisa estar com o time mais completo possível. Perder um Jarvis Landry é uma coisa preocupante, então a gente lembra que o jogador vacinado tem que dar 2 testes negativos no intervalo
no intervalo de 24 horas. Fez o teste, passou 24 horas, faz o teste de novo, deu negativo, tá liberado, pode jogar. É difícil, mas existe a chance deles jogarem. Os Rams colocaram 9 jogadores na lista, dentre eles o Odell Beckham Jr., o Jordan Fuller, muita gente importante nessa lista. Tiraram, né, o Tyler Higbee. O Higbee deu um falso positivo, não jogou contra os Cardinals na segunda-feira, ferrou o meu fantasy de forma absurda. Muito obrigado, Covid, por esse falso positivo que acabou com o meu fantasy. Mas tá liberado, então deve jogar. A preocupação, claro, não é meu fantasy, é o time venceu, então menos mal pra eles. Eu perdi no fantasy, por isso que eu tô pé da vida. Mas o Higbee tá de volta, enquanto isso o Jalen Ramsey ainda está na lista do Covid, né? Tem toda a situação, alguns estão vacinados, outros não estão. Quem não tá vacinado esquece, 10 dias fora, não joga de forma nenhuma. Quem está vacinado tem chance de enfrentar a equipe do Seattle Seahawks no domingo lá no SoFi Stadium. Outro jogo muito importante, né? Precisa vencer. O Sean McVay, técnico dos Rams, falou que as dependências do time estão fechadas, né, pelos próximos 2 dias. Eles vão fazer treinamento online, faz aquelas conversas por Zoom, para tentar aliviar a situação, para impedir um surto ainda maior. Que a gente lembra que tem algumas complicações, né? Jogadores não vacinados, se tiverem provocado o surto, o time pode ter que entregar a partida. Tem tudo um regulamento que fica pesado por conta da Covid nessa temporada. E o período de festas começou daquele jeito, né? Vamos ver como é que vai influenciar. Se já foi assim no Thanksgiving, imagina o que pode acontecer no Natal, no Ano Novo. O pessoal precisa ficar ligado, fazer, né, Omicron chegando aí, muitas variantes, tem que prestar atenção. Vamos nessa, vamos responder perguntas. Vou começar aqui com a pergunta do Rafael Lemos. Ele perguntou qual o destino do Jimmy G, Washington Football Team, qual a chance dele no Pittsburgh Steelers. Essa pergunta chegou no vídeo da segunda-feira e de fato a equipe do San Francisco 49ers tem um bom ativo aí na mão, né? Tá podendo brigar bastante porque o Jimmy G tem conseguido alguns bom desempenho nessa reta final, tá ajudando o time tá crescendo, deve ir para os playoffs nessa temporada já com o Jimmy G jogando de quarterback. E o ano que vem, é claro, o Trey Lance deve ser o quarterback titular. A ideia era essa, dar um ano para o cara desenvolver e o ano que vem você usar o jogador como o seu principal quarterback. O Jimmy G deve dar uma agitada no mercado. Eu não acho ele um jogador espetacular, como pintaram no começo. Acho que o grande problema do Jimmy G foi a expectativa criada por conta do desempenho dele naqueles 3 jogos que ele fez com a camisa dos Patriots, na época que o Tom Brady ficou suspenso. O Brady foi suspenso por 4 jogos, ele começa, vence os Cardinals, vence o segundo jogo, eu não lembro quem era o segundo jogo, mas depois ele se machuca, entra o Jacob Brissett, vence a equipe do Houston Texans e depois ele joga mais uma partida, tá meio baleado ainda, mas ele mostrou um bom desempenho. Aí o pessoal falou assim, ele botou pressão no Tom Brady, o Tom Brady fez que tirasse ele do time porque não quer aquela pressão, porque não quer alguém mais lindo do que ele na franquia. Foi trocado para o San Francisco 49ers, ganhou um belíssimo contrato logo de cara, né, mostrando que os Patriots não tinham como segurar o jogador mesmo, e agora tá disponível, né, porque é um jogador que se machuca muito, ele não é um quarterback perfeito, mas dentro da NFL, se você for considerar tantos quarterbacks, se Andy Dalton tem emprego ainda na NFL, o Jimmy G tá melhor que ele, né? Já levou um time para o Super Bowl, tem condições de não atrapalhar essa equipe e deixar esse time chegar mais longe, né? O Jimmy G vai ser um bom ativo. Pittsburgh, não sei, acho difícil os Pittsburgh Steelers fazerem alguma troca pensando no Jimmy G, não sei nem se o estilo encaixa muito com o que o Tomlin entende. O Washington pode fazer um esforço. Sei que os 49ers podem lucrar umas boas escolhas de draft aí com a troca do Jimmy G. A segunda pergunta que chega aqui, ó, vamos mudar aqui, ó, o Rafael Machado. Uma pergunta fácil aqui, né? Justin Herbert ou Joe Burrow? É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Gosto muito desses dois quarterbacks. Neste momento, eu ficaria com o Justin Herbert. Acho que ele já está mais pronto, ele está mais inteiro. O Burrow teve aquele problema da lesão na temporada passada, está num desenvolvimento, mas acho que o Herbert, neste momento, ele está um passinho à frente do Joe Burrow, mas qualquer um dos dois caísse pro meu time, eu tava feliz, tá? Por mais que eu esteja feliz também com o Mac Jones. O Nibson Souza que falou assim, ó, no vídeo do primeiro horário você falou que os Texans estão de olho no draft do próximo ano. Como está a situação do Deshaun Watson? Ele pode ainda jogar em Houston? Ele está recebendo o salário do contrato por não estar jogando? Mandar um abraço aqui, um grande abraço para você, muito obrigado, que bom que você gosta aqui, Nibson. Cara,
tá lá, né? O Deshaun Watson tá lá recebendo o salário dele normalmente. O salário dele dessa temporada é 10 milhões e meio de dólares para simplesmente não fazer nada. Ele aparece nas dependências do time, faz um treinamento ali e vai embora, porque ele não foi colocado na lista de suspenso. Ele não tem como você evitar, né, que ele apareça nas dependências. Ele tá lá, vai, mas ele fica inativo em todas as partidas. Então ele ganha o contrato dele normalmente e não joga. Pode jogar no Houston? Sim, mas depende dele, principalmente, né? Se ele não tivesse falado que ele não queria jogar mais pela equipe do Houston Texans, muito provavelmente ele estaria em campo, porque a NFL não puniu ele pelos casos que estão aí nos tribunais. Então, ele poderia jogar, mas ele falou que ele não quer jogar, não tem clima, não quero jogar nesse time. Os Texans não conseguiram trocá-lo e por isso ele está lá no elenco. Não tem como colocar ele na lista, outra lista que não a dos jogadores, faz parte do elenco, mas fica inativo em cada uma das semanas. É um problema. Se a NFL tivesse suspendido, né, dado uma punição para o Deshaun Watson, ou separado, colocar ele na exempt list, por exemplo, aliviaria um pouquinho a equipe dos Texans. Se dependendo da suspensão, não teria que pagar o salário, e dependendo também se estivesse na exempt list ou recebendo o salário ainda, mas que abrisse uma vaga no elenco. Neste momento ele ocupa só um espaço lá na equipe do Houston Texans. O Fabrício Venâncio falou assim: Rafa, qual é o critério mais justo para avaliar qual kicker é melhor? Por pontos feitos, distância, precisão? Tem algum site com esse ranking? Cara, o melhor site para ranking assim é o PFF, né, o Pro Football Focus. Os caras fazem um trabalho excepcional, tem a parte que é gratuita, tem a parte que é com assinatura. Tô louco para renovar minha assinatura ali, fui assinante muito tempo, agora deu uma apertada na grana aqui, eu tô dando uma segurada, mas é o melhor site para fazer isso. Mas você consegue ter uma noção dos kickers já usando o Pro Football Reference mesmo, né? Olha as estatísticas dos caras ali. O cara precisa ser automático até as 40 jardas. Inquestionavelmente, você tem que ser automático. A diferença do kicker passa a ser, principalmente, das 40 até as 60. 40 até 50, o maior número possível é ótimo. E aí você vai ver a força da perna. Aquele kicker que consegue acertar um chute de 55, de 57 jardas, ele é um cara melhor, é óbvio, é um cara mais consistente, é um cara mais importante para o seu time. Por isso que o Justin Tucker é tão referência, porque o chute de 50 jardas não é um problema para ele. Outros kickers já passam a ficar muito imprecisos quando parte ali das 45, 50 jardas já viram um terror. E é o que eu falei, o chute até 40 jardas tem que ser obrigação, porque até eu acertei um chute das 40 jardas. O cara não pode ficar perdendo extra point toda hora, não tem como ficar perdendo chute curto, né? Essa é a parte importante, tem que avaliar a precisão dele ali e a força da perna. É ótimo você ter um kicker, por exemplo, o Cairo Santos. O Cairo Santos é um ótimo kicker, mas que tem uma perna não tão forte. Então, a partir das 47, 50 jardas, começa a ficar um pouquinho mais difícil dele acertar. Às vezes não tem falta feijão, né? Como foi no jogo contra os Lions, por exemplo. Então, tem que prestar mais atenção na relação da força da perna. Pro Football Focus é o principal site para você procurar. O Parabellum está falando assim: considerando que o próximo draft é defensivo, alguns times com defesa fraca por falta de talento, por exemplo, os Jaguars, Seattle, os Browns, podem subir no draft ou pegar mais de uma escolha na primeira rodada para garantir peças boas? Sempre pode, sempre é uma possibilidade, mas é difícil você ver alguém fazer um esforço, subir no draft para pegar jogador defensivo, tá? A tendência natural das coisas é que o pessoal espere um pouquinho mais no lugar, faça uma mudança ou outra, mas dificilmente alguém vai se esforçar para ter duas escolhas de primeira rodada para pegar jogadores de defesa. Vou lembrar que a equipe do Seattle Seahawks não tem a escolha de primeira rodada mais um ano, porque teve aquela troca com o Jamal Adams lá com os Jets, e hoje eles estão dando para os Jets a escolha de número 8 no próximo draft. Parabéns para a equipe do Seattle Seahawks. Belíssima troca. O Rick Santos pergunta aqui: acompanho a NFL há 3 anos. Qual livro você indicaria? Cara, livro eu tenho bastante livro para indicar. Eu tô até lamentando aqui porque eu não estou com os meus livros. A maioria dos meus livros está no Brasil. Quero trazer muitos para cá. Mas tem livros muito bons. Eu acho que como você já está há 3 anos na liga, acompanhando bastante coisa, já dá para dar uma aprofundada um pouquinho maior. Então eu vou recomendar para mim um livro que é uma bíblia, né? Que é o Tire os Olhos da Bola, o Take Your Eye Off the Ball, do Pat Kierman,
que, cara, é um livro muito legal. Ele explica em detalhes formações, West Coast. Cara, ele explica muita coisa que vale a pena para você entender o jogo sem ficar de fato olhando só o que está rolando com a bola. É bem claro o que ele fala. Tire os olhos da bola. Entenda a partida sem ver onde a bola está. Você vai conseguir ver a formação quando você tem 3 wide receivers, tem um running back, quando você bota o tight end, o que faz isso. Cara, é sensacional. Até a rotina do time, por que o jogo da quinta-feira é mais complicado. É o melhor livro que eu tenho para indicar. Eu acho que vale a pena demais você procurar e tentar achar esse livro. Não sei se ele está à disposição ainda, mas talvez você ache em sebos, em alguns lugares. Tem muita literatura boa de futebol americano chegando no Brasil já em português. E se você gosta, já tem um entendimento, consegue ler em inglês, tem muito livro de história que vale a pena, né? Tô lendo agora o It's Better to Be Feared. Tem o livro do Bill Belichick que está ali na minha estante também, que são livros legais, né? Tem livros muito bons mesmo, a NFL produz muita coisa interessante para você ler. O Henrique Assis falou assim, você acha que os Panthers deveriam pegar um quarterback no draft e reformular a comissão técnica? Bom, a reformulação da comissão técnica tá rolando, tá? Vai rolar mesmo. Eu não acho que o Matt Rhule vai ser demitido. Acho que ele entra no hot seat na próxima temporada, mas muito quente mesmo, o banco, a cadeira dele na próxima temporada, mas eu não acho que ele vai ser demitido. Começou a reformulação, por exemplo, o Joe Brady já saiu do time, né, que era coordenador ofensivo. Eu achava um acerto o Joe Brady, eu achava um ganho nesse time, achava que ele poderia dar conta do Sam Darnold, mas nada funcionou, as coisas não deram certo não, então deve ter uma grande reformulação, porque o time errou muito mesmo, muito. Os Panthers buscar um quarterback na próximo draft é um draft particularmente fraco de quarterback. Pode ser a alternativa, mas eu acho que o mais natural seria tentar alguma troca ou tentar convencer alguém que fique disponível no mercado. Tá numa situação bem complicada porque a aposta no Sam Darnold acabou saindo completamente errada, foi das piores decisões possíveis para a equipe. Eu achava que tinha um potencial, que poderia virar alguma coisa o Sam Darnold, mas não funcionou. Trazer de volta o Cam Newton também não deu certo. O time tá num mato sem cachorro completo. Poderiam ter ido atrás do Gardner Minshew. Belíssimo quarterback. Poderiam ter ido atrás do Gardner Minshew, não foram. E agora estão pagando caro pelas decisões tomadas nesse ano. Eu acho que ainda vai sofrer bastante na próxima temporada. A pergunta aqui do Dilson Ferreira. Um bom assunto que pode render. Como era a NFL antes da era do Super Bowl? Quem ganhou mais títulos? Se puder explicar a divisão das divisões e conferências. Cara, isso de fato dá um bom vídeo. Eu vou tentar fazer uma coisa bem, como eu falei, ilustrada na off-season, né? Quando tiver um pouquinho mais de tempo, fazer uma explicação maior. Mas, porque cabe muita coisa, né? Antes da fusão, o maior campeão era a equipe do Green Bay Packers, eram 11 títulos, sendo que 2 deles foram naquele AFL, NFL Championship, né? Aquela pré-fusão, aqueles 3 anos que passaram os times disputando ligas independentes, que aí o campeão de cada uma delas se enfrentava depois, então ele virou o Super Bowl 1 e 2 tá na galeria de títulos do Green Bay Packers, mas naquela época não chamava Super Bowl, né? Chamava AFL NFL Championship Game, né? Era só um acordão dos caras. Aí depois em 70 que as coisas se juntam e passa a você ter uma liga só. A equipe do Green Bay Packers, o maior campeão, né? Quem tem mais tem 13. Os Packers falam que são 4 vezes campeão do Super Bowl e tem 11 títulos da NFL na pré-fusão. E, bom, as divisões, cara, são bem confusas, porque elas levam em consideração, claro, a situação geográfica, né? Mas principalmente a rivalidade. Então você tem, por exemplo, na NFC Leste, a equipe do Dallas Cowboys, sendo que poderia ter os Panthers, que Carolina é muito mais perto ali muito mais leste do que Dallas Cowboys, mas a rivalidade que eles têm com os Giants, com o Washington é muito grande, então levam mais em consideração isso aí. E muita coisa mudou, né? Porque aí você tinha na NFC, hoje que nós conhecemos, a maioria dos times da NFL, da liga original da NFL. Mas como a AFL tinha menos times, alguns times migraram. Por exemplo, Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns saíram da NFL e foram para AFC, né? Por exemplo, em 65, o Pittsburgh Steelers estava lá na divisão na NFL Leste e tinha Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Giants, Redskins, Eagles, Cardinals e Steelers.
né? Os Cardinals que eram de St. Louis. Essa era uma divisão. A equipe do Seattle Seahawks, por exemplo, em 76, fazia parte da NFC West. De repente ela vai para a AFC. E aí depois, em 2002, ele volta, né? 2002 foi a última reformulação que teve nessa divisão, nas divisões. E entra a equipe do Seattle Seahawks, volta a fazer parte da NFC. Então tem muitas mudanças para lá e para cá. Vou prometer aqui, durante a off-season eu consigo fazer um vídeo mostrando bastante essas mudanças, mas precisa ser bem ilustrado, senão fica muito confuso. É uma boa, vou anotar aqui, vou deixar salvo essa sua pergunta aqui, viu, Gilson? O Thiago Pereira falou assim, qual que você acha que é o time que vai surpreender e roubar uma vaga nos playoffs? Difícil, né? Difícil porque no fim tá todo mundo surpreendendo nesse momento, né? Qualquer coisa pode acontecer. Eu acho que, Patriots, Titans, Chiefs e Ravens estão mais certos lá na AFC, os Chargers estão muito bem, eu gosto dos Colts. Eu acho que o Buffalo vai levar ainda, mas se alguém puder fazer alguma coisa, puder surpreender para mim, pela sequência que vem, pelo jeito que tá ganhando espaço, surpresa maior para mim seria a equipe do Miami Dolphins. Acho que os Bengals levarem uma vaga, seria bem cabível. O Cleveland Browns com alguma vaga é normal. Surpresa seria se a equipe dos Dolphins conseguisse essa vaga na NFC. Acho que eles vão pagar pelo começo ruim de temporada, mas tem uma chance ainda. Eu acho que eles podem surpreender. Difícil, mas podem surpreender. Na NFC, cara, o Washington é uma surpresa, né? Não tem como falar, o time que perdeu lá o Fitz no começo da temporada, perdeu o Montez Sweat, perdeu o Chase Young, tem muitos desfalques, não via a possibilidade da NFC Leste colocar 2 times nos playoffs de forma alguma. Cresceu muito, tá hoje levando a 7ª vaga. Já é uma surpresa. Mas Eagles também podem me surpreender muito bem. Eu apostava neles até a derrota para os Giants. Eu achava que eles tinham um caminho muito bom para conseguir essa vaga nos playoffs, que seria uma grande surpresa. Tem mais times podendo surpreender aqui, né? O Washington e os Eagles seriam as maiores surpresas. Claro que a equipe do Minnesota Vikings pode pintar, mas eu não consigo confiar nos Vikings. Então, acho que vai ter uma surpresa nessa NFC com o Washington ou então o Philadelphia Eagles. O Leandro Agostinho falou assim, eu gostaria de saber como funcionará o rodízio de divisões para os jogos extras que começaram nessa temporada, né? Mandar um abraço, um grande abraço para você, Leandro. Cara, precisaria também de um belo de um gráfico aqui, porque tem um rodízio lá que foi definido, né? A gente lembra que não enfrenta aquela divisão inteira. A NFL adora rodízio, mas não enfrenta a divisão inteira, mas sim o time que terminou na mesma posição que você. Neste ano nós temos AFC Leste enfrentando a NFC Leste, a AFC Oeste enfrentando a NFC Norte, a AFC Sul pegando a NFC Sul e a AFC Norte pegando a NFC Oeste. Precisaria de um belíssimo de um gráfico para mostrar como é que é, mas vou tentar falar e vocês vão anotando aqui. AFC Leste, a sequência é Leste, Oeste, Sul e Norte. A AFC Oeste é Norte, Sul, Leste, Oeste. E aí depois vai rodar de novo isso aqui. A AFC Sul, Sul, Norte, Oeste, Leste. E a AFC Norte é Oeste, Leste, Norte e Sul. E aí, assim por diante, né? Você pega lá e monta o gráfico também pegando na AFC. É muita coisa, né? Mas vai na boa aqui, porque a gente sempre vai falar do ano que vem quem que vai cada um enfrentar. Né? Calma, que é chatíssimo esse calendário da NFL. Mais uma pergunta aqui, o Arthur Alves perguntou, quando o QB passa a bola da linha de scrimmage, é terminantemente proibido passar para frente, né? Passou disso aqui. Tem um motivo dessa regra? Bom, a gente pode voltar lá nos primórdios da NFL, a gente falou um pouquinho aqui na semana passada, mas a partir de 1906 passa a ser permitido o passe para frente. A NFL vem do rugby e não podia passar para frente, só passe para trás. E aí eles estipulam algumas regras, que até o passe é pouco chamativo naquele momento, porque um passe incompleto ele seria penalizado em 15 jardas. Um passe que não é tocado por ninguém ainda seria um turnover, então o pessoal não quer passar. E naquele momento, de 1906 até 1933, você só poderia passar a bola 5 jardas atrás da linha de scrimmage, né? Não era nem a questão da linha de scrimmage. E aí a NFL em 33, a NFL muda e fala assim, não, beleza, até a linha de scrimmage você pode passar, e não adianta você passar a linha correndo, aí você volta e tenta passar a bola. Não, uma vez que você passou com a bola da linha de scrimmage, não pode ter mais esse passe. É uma questão de regra, né? Não tem uma evolução do esporte. Eu já falei aqui que eu gosto da NFL porque ela sempre pensa adiante. Tentou mudar, não deu certo? Volta, sem problema nenhum. Coisa que pro futebol parece uma coisa impossível. E pra gente finalizar aqui,
Tem a pergunta do Rafael de Freitas, perguntando qual é a diferença entre o bootleg e o rollout, né? Agradecendo aqui, falou sensacional o canal, parabéns por tudo, obrigado pelo ótimo entretenimento, Go Rams, muito obrigado Rafael, muito obrigado mesmo pelas palavras, e cara, é bem simples, tá? O bootleg, ele consiste o quê? Numa play action, ele tem que fazer aquele fake que passa a bola pro running back, ele corre para trás, ele corre em direção ao running back vem em direção a ele, ele finge que passa essa bola e aí ele corre numa direção. Você pode contar com os bloqueios vindo para o seu lado ou então indo bloqueio completamente do lado oposto, né? Deixa o naked, né? Bootleg, o cara vai para um lado que não tem proteção nenhuma, ele pode fazer o passo, então ele pode correr com a bola. Já o rollout não tem esse play action, não tem esse fingimento, ele simplesmente pega a bola e sai correndo por alguma das laterais e faz o passe em movimento ou então corre em direção ao first down, alguma coisa assim. Mas ele sai sem fazer esse teatrinho, esse fingimento. E o nome vem desse fingimento, né? Porque o quarterback, quando ele faz a enganação, esse play action, ele guarda a bola próximo à região das pernas. E os bootleggers eram conhecidos os caras que faziam contrabando de bebida na época da lei seca. E eles guardavam a bebida, eles escondiam a bebida justamente na região da perna, perto da coxa, ali perto da virilha. Eles faziam um esqueminha ali, mais ou menos como o cara escondendo a bola. Por isso tem esse nome bootlegger. Se você lembrar, ele finge que passa a bola, esconde ela e sai para o outro lado. Essa é a diferença básica. É muito parecida as duas jogadas, né? Você pode fazer quando você finge e aí você faz o rollout, é um bootleg, é só essa determinação. É isso, pessoal. Ficamos por aqui, mas a gente volta semana que vem. Deixa sua pergunta aqui embaixo, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.